quando se fala do quão boa a história de The Last of Us e quão magnífica e perfeita ela é, a história nunca antes vista, mas as coisas não são bem assim não. The Last of Us tem uma história super simples e tem como te mostrar o porquê o enredo de The Last of Us não é tão bom assim e mentiram pra você a vida inteira sobre o enredo de The Last of Us. Se te pedirem pra resumir a história de The Last of Us em 2 minutos, o que você faria? Provavelmente diria que é impossível resumir a história, que levaria muito tempo pra você conseguir fazer isso. Mas a história de The Last of Us é extremamente simples. A história é a parte central do produto, sem tantos detalhes entre os personagens. Apenas o que inicia a história e caminha desse início levando uma sequência de acontecimentos, correndo essa sequência até finalizar a história. Se por exemplo você é o tipo de pessoa maldita que dá spoilers em resumo sem avisar antes, para contar do início ao fim do produto inteiro. E só para avisar, esse vídeo vai ter spoilers de The Last of Us parte 1. Ou seja, essa sequência de acontecimentos é dada como história. História essa de The Last of Us que seria algo como um homem vivendo um apocalipse viral recebe a missão de levar uma garota até o outro lado dos Estados Unidos, sem que nada aconteça com ela. A história de The Last of Us inicia assim e finaliza dessa mesma maneira, sem nenhum tipo de mudança na estrutura ou as reviravoltas de roteiros, famosos plot twists, que mudam estruturalmente o correr da história de maneira substancial ao que está sendo apresentado, sendo ou na metade da obra obrigando todos os personagens a tomar outro rumo, trocando completamente as bases do enredo, ou seja no final, em que todo aquele correr narrativo que foi posto até agora é mudado completamente por um detalhe. The Last of Us utiliza a segunda maneira, ou seja, no final, mas não necessariamente como todo mundo fala. Mas eu já te explico a maneira de plot twist que The Last of Us encaminha no final. Sendo assim, boa parte do jogo, e agora a série também, inicia de uma maneira, essa maneira já dita anteriormente, e segue 99% assim, com o personagem Joel levando a garota Ellie até o outro lado do país. Ou seja, toda a história de The Last of Us se resume a um cara levando uma garota até o outro lado do país, tendo apenas o contexto extra de ser um mundo pós-apocalíptico. Mas então, onde está a genialidade que todo mundo fala de The Last of Us? Mas antes disso, dá um like, a inscrição aí, meu chapa. Eu já vou te contar os segredos de The Last of Us e você não vai deixar nem um likezinho pra mim. O game utiliza outros fatores que compõem a história para poder ter esse grande produto de entretenimento: narrativa, trama, personagens. Swear to me that everything that you said about the Fireflies is true. I swear. Okay. Puxando inicialmente aqui, The Last of Us não utiliza de maneira mais primorosa a narrativa. Narrativa é a construção mais subjetiva da obra, porque a narrativa demanda a visão de quem está contando a história. Neil Druckmann. Imagina o seguinte, você já deve ter ouvido piadas repetidas na sua vida, mas contadas por pessoas diferentes. A primeira vez que você ouviu, você não gostou muito, porém na segunda, tu quase caiu no chão de tanto rir, perdeu o ar. Tecnicamente é a mesma piada, mas o narrador deu um tempo narrativo muito melhor na segunda vez do que o primeiro contou na primeira vez. A narrativa vai justamente nos contar o correr dessa história, num tempo em que o diretor vai entender como sendo o melhor para contar essa história, sendo um tempo linear ou não linear. As diferenças são bem simples. Se eu te pedir para contar de 1 até 10, você provavelmente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas se eu te pedir para fazer isso de maneira não linear, ou seja, você vai falar os números de 1 a 10, mas não em sequência, no final ficará entendido que você contou de 1 a 10, mas não de maneira linear. The Last of Us Parte 2 faz um pouco isso, de contar a história de modo não linear. O jogo começa contando os dias 1, 2 e 3 e no final do terceiro dia ele retorna para o primeiro, mas agora com um ponto de vista de diferente narrativa. Mas eu não vou me aprofundar em The Last of Us Parte 2 porque tem coisas a mais para falar desse jogo exclusivo. Tem um certo vídeo sobre The Last of Us 2 que eu quero muito refazer. Mas voltando para The Last of Us Parte 1, ele utiliza uma narrativa bem linear, ou seja, contando de 1 até 10. Tirando um salto de tempo de 20 anos que é feito no início do jogo, a história segue correndo de maneira bem fixa, sempre nos contando do ponto de vista dos dois personagens principais, Joel e Ellie, como que esses personagens veem o mundo ao redor deles, as ações que esses personagens também tomam, levando então o alinhamento da trama. Trama essa que sempre leva a história pra frente, e é na trama em que The Last of Us começa a mostrar seu verdadeiro potencial.
A trama são todos os fios que vão interligando o centro da história. Por exemplo, para o novelo de lã se tornar uma blusa de crochê, vários fios foram se entrelaçando até se tornar algo maior. Isso também serve para contar histórias. Esses fios entrelaçados dando mais volume à história. Um grande exemplo utilizado para explicar o que é trama: o rei morreu e aí a rainha morreu. Essa sendo apenas a história. Você sabe os acontecimentos, o rei morreu e posteriormente a rainha morreu, mas isso não te dá todos os detalhes para entender. Então que a trama começa a dar mais detalhes, criando os fios que vão conectar a história principal, saindo de o rei morreu e aí a rainha morreu para após uma guerra imensa o rei foi morto em batalha, então sabendo disso a rainha se entristeceu e morreu. Agora temos o motivo do rei morrer, o motivo da rainha morrer e como todos esses estão interligados. Trazendo para o universo de The Last of Us novamente, Joel, após o início do apocalipse, se torna um contrabandista que fez vários trabalhos para uma organização de resistência terrorista chamado Vagalumes, grupo esse que anos mais tarde se reconecta com Joel para poder levar Ellie para o outro lado dos Estados Unidos em troca de suprimentos e armas. Perceba que a história saiu de um cara tem que cruzar os Estados Unidos com uma garota para algo que te contou o motivo do porquê Joel está trabalhando na escolta de Ellie. Você sabe que existe um grupo de resistência terrorista e que Joel tem um passado com eles, e que os integrantes desse grupo, por conhecerem a capacidade de Joel sobreviver no apocalipse, o contratam para realizar essa entrega. Coisas começam a se conectar, levando essa história para frente com maior volume e consistência. Tramas são divididas em vários meios e todas elas vão dando tamanho e densidade à história. Sendo a trama principal, Joel e Ellie indo até o outro lado dos Estados Unidos para encontrar o acampamento do grupo terrorista, e aí vão sendo criadas tramas menores ou subtramas que sempre vão conectando ao trama principal. Joel, no início do surto viral, perdeu sua filha de 13 anos, por isso ele tem uma dificuldade em criar laços afetivos. Mas Ellie, tendo mais ou menos a mesma idade que a filha do Joel, faz com que o personagem vai se afeiçoando aos poucos a personagem da Ellie como filha dele. Ou então, outro exemplo, Tess, a única amiga que Joel teve em todos esses anos, foi atacada por um infectado e acabou sendo morta posteriormente. Isso mexe diretamente com Joel, o deixando fragilizado, e apenas a Ellie, por ter esse lado de poder apoiar o personagem, novamente vai fazendo o personagem criar uma afeição maior com a garota. Todas essas informações vão interligando a história principal. Mas aí já temos um ponto, já foi dito sobre narrativa e sobre trama. Mas e os personagens? Sobre trama a gente já viu como The Last of Us brilha, mas é com os personagens que ele mostra o seu real diferencial. Personagens são inicialmente a parte mais fácil. São as pessoas com as quais vemos a obra ser contada, e sim, é somente isso mesmo. Mas claramente, para poder contar uma história com bons personagens é necessário um pouco mais de detalhes. Personagens são divididos em classes. Os principais, nesse caso, Joel e Ellie. Eles são os donos da narrativa e quem levam as principais tramas. E também que as tramas secundárias tendem a se amarrar à trama principal que está sendo justamente contada a partir desses dois personagens, ou os personagens principais. Daí passamos para outros personagens, os secundários. Chamados de coadjuvantes, esses personagens não têm uma narrativa contada por eles, mas aparecem na narrativa da vida dos personagens principais, gerando as tramas menores ou subtramas para serem encaixadas dentro da história principal. Normalmente, personagens coadjuvantes têm maior quantidade, por não terem tanto tempo de tela assim, e eles servem como escadas para ajudarem os personagens principais em algum desenvolvimento. Sarah, Tommy, Tess, Marlene, Henry, Sam, todos fazem parte do núcleo dos personagens secundários do game. Cada um deles contribui com o desenvolvimento da história principal. Exemplo sendo Marlene, que entrega a missão de Joel cruzar os Estados Unidos, ou Tommy, que mostra um pouco sobre o passado de Joel ao mesmo tempo que demonstra uma evolução como alguém que desenvolveu uma vida da qual Joel, por rancor, não se deu mais ao luxo de ter essa vida, dando mais camadas aos personagens principais. Mas a vida não é feita apenas de coadjuvantes e temos outras classes também. Os figurantes são outros exemplos de personagens secundários, mas esses não ajudam a levar a história pra frente. Ou será que você se lembra que o Vin Diesel tá no filme Resgate do Soldado Ryan?
São personagens que não têm tanta relevância pro enredo, mas são necessários para causar um volume de personagens. Aliás, no mundo real nós temos 8 bilhões de pessoas, e mesmo no mundo pós-apocalipse, certeza que tem pelo menos mais de 4 pessoas do mundo. Então passamos à próxima classe, o oponente. É um caso de um personagem que serve como obstáculo ao principal. Para não falar que eu nunca usei a série como exemplo, Caitlyn, após descobrir que 2 pessoas de seu grupo haviam cometido um crime e fugido, vai atrás delas, e esses personagens que fugiram, os irmãos Henry e Sam, acabam encontrando Joel e Ellie, e ambas as duplas resolvem se ajudar. O grupo de Caitlyn acaba confrontando Joel e Ellie, mas eles não são necessariamente uma antítese um do outro, são apenas oponentes casuais. Eles não são vilões da história ou antagonistas. E aí, eu deveria falar agora justamente sobre o papel do vilão e antagonista, mas eu vou fazer um vídeo exclusivo para contar a diferença entre vilão e antagonista, já que isso é bem complexo. Mas voltando para The Last of Us, todos os personagens trazem algum nível de peso aos principais, e fazendo assim os personagens principais desenvolverem seus arcos. Joel inicia de maneira extremamente apática com Ellie, até porque ela tenta atacá-lo no começo para matá-lo, então ok. Mas graças a Marlene, que entrega a missão a Joel, e as feridas abertas que o personagem tem pela morte de Sarah e Tess, que deixaram um vazio gigantesco no personagem, e só para piorar, a comparação de vida que ele teve com o irmão dele, Tommy, que preferiu sair dessas vidas cheias de incertezas para ter uma família, tudo isso constrói uma fragilidade em Joel que apenas Ellie vai suprindo, e que aquela sensação de pai que Joel perdeu após a morte da sua filha retorna com Ellie, dando uma construção completa ao personagem. Mas já no caso de Ellie, a personagem acaba tendo um arco reverso, porque após uma tentativa de relação forçada na metade da história, Ellie acaba perdendo a alegria que sempre estava construindo junto a Joel, sempre dando mais camadas a ambos os personagens, alinhando os personagens com a trama, para que no final, o grande plot twist que todos falam, não seja para a história, já que o enredo seguiu com Joel levando Ellie até o outro lado dos Estados Unidos, mas sim da personalidade de ambos os personagens, que é subvertida, transformada, ambos os personagens completamente mudados no fim, e dando assim a grande genialidade de The Last of Us, não tendo a melhor das histórias, mas sim uma das melhores tramas e personagens mais complexos de todos os tempos. Uma história ser simples não significa que ela é ruim, desde que a maneira com qual ela está sendo contada seja muito boa. Um tempo narrativo simples, mas com diversas subtramas e com personagens riquíssimos em carisma e que sempre tem um arco extremamente complexo. Essa é a grande genialidade das histórias de The Last of Us.